Mana Rosa, fique à vontade. Eu vou Amém. desligar o microfone. Pastor Roque entrou aí na live, ó. Vai ser mais uma vez, Pastor Roque. Vou desligar o microfone e fico aqui quietinha, mas intercedendo, tá bom? Porque Amém. Glória a Deus. eu falo. Amém. Glória. A paz do Senhor, amadas. Eu estou muito feliz nessa manhã pelo convite que a nossa irmã Carla me fez. É minha primeira live que eu faço. E eu fiquei pensando, Senhor, o que levar para essas mulheres nessa manhã? Qual palavra levar? Porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis hoje no mundo, na igreja. Está tudo muito mudado, muito conturbado. E eu pensei numa mulher na Bíblia, para falar hoje. Lá em 1 Samuel, quem tiver com a sua Bíblia aberta, capítulo 1, e o versículo 6, diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eu acho muito interessante essa passagem de Ana, né, que é a mãe de Samuel, porque nós gostamos de sempre falar de Penina como uma pessoa assim que prejudicava a Ana e perseguia a Ana. Isso é uma verdade? Sim, ela perseguia a Ana. Mas se nós observarmos a vida de Penina, ela tinha muito ciúme de Ana, muita inveja de Ana, porque ela gerava de um lado, mas ela não conseguia uma coisa do outro, que era o amor de Eucana. E ela tinha muita inveja do amor que Eucana tinha por Ana, ao ponto de que quando eles subiam ao templo para adorar uma vez ao ano o Senhor, Ana subia várias vezes triste, não comia, não se alimentava, e ela orava a Deus incessantemente, porque ela queria gerar. Mas a Bíblia diz que quem cerrou a madre de Ana foi o Senhor. E quando eu li isso, eu fiquei meditando de quantas vezes tem projetos, tem coisas na nossa vida que por um tempo Deus fecha para nós. E muitas das vezes nós achamos que aquilo é para o nosso mal. E muitas das vezes é porque o que Deus tem por trás daquela porta que foi fechada, uma outra coisa maior para a nossa vida. E muitas das vezes nós ficamos turbadas, nós choramos, perdemos sono, perdemos a fome, ficamos murmurando pelo canto, ficamos olhando a vida das outras pessoas, as coisas acontecerem na vida das outras pessoas, e na nossa vida aquilo que nós queremos não acontece. Mas calma aí, Deus está falando para nós aqui que Ele é soberano na nossa vida. Ele tinha todo o controle na vida de Ana, Ele não perdeu o controle na vida de Ana, porque foi Ele que fechou a madre de Ana. Mas quando isso acontece na nossa vida, nós tentamos até lidar com essa situação no individual, nós e Deus. Mas o ruim é quando vem pessoas externas querendo dar palpites ou querendo, entre aspas, dizer o porquê que aquilo está acontecendo conosco, e muitas das vezes a pessoa não está entendendo nada. E aí começa a nossa mente a ficar mais turbada ainda. E como Penina, ela não tinha o amor de Eucana, qual era o meio dela atacar a Ana? Na fragilidade de Ana. Qual era a fragilidade de Ana? A fragilidade de Ana é que ela não conseguia gerar. Então, ela, assim, vamos usar uma palavra, ela gostava de esfregar na cara de Ana que ela tinha bênçãos, que eram filhos, porque naquela época a mulher que não gerava era considerada até amaldiçoada. Olha, você tem até o amor do homem que eu queria ter o amor, eu não tenho o amor dele, mas aqui quantos filhos eu tenho que Deus me deu dele? E você é uma amaldiçoada. A Bíblia não entra em detalhes o porquê e as coisas que Penina falava para Ana. Mas vamos supor que uma dessas coisas fosse que ela falava para Ana. Você tem o amor dele, mas eu tenho dado filhos para ele. E o adversário, ele não é diferente na nossa vida. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele está sempre nos observando ao derredor, como ele observou a vida de Jó. A Bíblia diz que ele ficou tomando conta da vida de Jó. E o inimigo, ele toma conta da nossa vida. E por ele estar nos rodeando, ele olha e ele conhece nosso corpo por fora e as nossas fragilidades. Quando ele sabe aquilo que a pessoa fala com a gente nos fere e a gente fica prostrado. Quando ele sabe que aquilo conseguiu mexer com as nossas emoções, eu vou atacar ela nisso aí. Penina descobriu a fragilidade de Ana. Deus está falando para você hoje. O inimigo pode já até ter descoberto a tua fragilidade. Ele pode até estar te minando nessa fragilidade. Mas Deus fala para você hoje, eu sou o Senhor. Eu permiti essa fragilidade por um momento. Ele sabe dessa tua fragilidade. Mas eu quero te fortalecer nessa manhã para que tu tenha graça para viver esse momento que você está passando, para lá na frente você poder cantar o hino da vitória. Enquanto Ana vivia aquela perseguição de Penina, Ana não conseguia visualizar o que Deus tinha para dar para ela. Era uma bênção maior do que ela esperava. Foi Samuel. E quando nós estamos vivendo esse momento frágil da nossa vida, o diabo, ele sopra várias coisas na nossa mente. Nós vamos dormir turbado, temos sonhos que não tem nada a ver com Deus, a gente fica completamente desorientado porque perdemos o nosso foco e esquecemos que Deus está tomando controle da nossa vida.
Então, Ana estava vivendo um momento frágil. E essa era a oportunidade de Penina de atacar Ana. Você não vai gerar, você não vai gerar. Quanta gente fala isso para nós? Esse teu ministério não vai gerar. Esse teu café aí, Carlinha, não vai dar nada. Esse não vai avante. Isso aí é fogo aí que vai apagar logo, logo. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus gera algo em nosso coração, nós devemos permanecer na presença dele, crendo que aquilo que ele gerou em nós vai acontecer. A Bíblia não fala que Deus prometeu que ia dar um filho para Ana. A Bíblia não fala aqui nessa passagem. Continua orando que eu vou te dar um filho. Era um desejo dela. Ela queria aquilo ardentemente. E Deus tinha esse propósito para a vida dela. Quem sabe hoje você falou assim, eu vou desistir desse projeto. Eu já olhei várias vezes, passei por ele no papel, já pensei, já desejei, mas já passou tempo, já passou até anos. Mas Deus está falando hoje. Eu gerei isso no seu coração. E isso tem poder para acontecer. Não permita que as peninas da vida venham te fragilizar ao ponto de você achar que eu não vou concluir esse projeto que eu coloquei no seu coração. E eu escrevi aqui, também do meu lado aqui, que o diabo, ele estuda as nossas fraquezas individuais e os nossos pontos fracos para identificar como ele vai atacar a gente. Epa, peraí, deixa eu identificar a Ana. Deixa eu ver o dia a dia aqui da Ana. Como é que a Ana é? Como as emoções da Ana é? Como a Ana reage quando ela é atacada? Como a Ana reage quando ela passa por certas situações? Ih, ó, naquilo ali ela não aguenta não. Ih, então é naquela área ali que eu vou trabalhar na vida dela. Ah, ela tem dúvida, então eu vou trabalhar na dúvida no coração dela. É aí que eu vou, porque eu tenho que trabalhar naquilo que eu estou vendo. Eu observo ela, eu não sei o que ela pensa, eu não sei como ela fala com Deus no seu pensamento, mas eu conheço ela por fora. Porque eu estou rodeando, eu estou vendo, mas Deus hoje fala que não importa se ele está nos rodeando, porque a Bíblia diz também que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E se Deus colocou isso no teu coração, esse projeto, Deus ele vai te dar sabedoria, porque existe conhecimento e existe sabedoria. Conhecimento você vai adquirir estudando, buscando. Agora, sabedoria quem dá é Deus. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria nenhuma. Não tem sabedoria para lidar com gente, não tem sabedoria para lidar no meio da sua família, não sabe falar, não sabe o momento certo de calar sua boca, não sabe o momento certo que tem que falar. E Ana, ela ficou tão deprimida ao ponto de perder a fome. Quem sabe você hoje está nessa live aí e você está numa situação dessa. Não está conseguindo comer, não está conseguindo dormir. E Eucana ficava preocupada com a saúde de Ana, ao ponto dele dizer para Ana, Ana, eu estou te dando o melhor aqui do bocado aqui, porque você, para mim, é mais importante do que 10 filhos. Então, você é uma pessoa importante para Deus. É como se Deus dissesse para nós hoje, olha, eu ainda não te dei aquilo que você está desejando, mas você é minha filha, você é importante para mim. Eu te amo e no tempo certo eu vou te dar a bênção que você tanto deseja. Então, nessa manhã, tome cuidado com as meninas que estão observando as suas fragilidades e estão tentando te atacar naquilo que ela sabe que dói em você. Porque o inimigo, ele é astuto. A Bíblia diz que ele é astuto. A outra coisa, ele está te estudando. O teu inimigo te estuda. Ai, mana, tem gente estudando a minha vida como me atacar? Tem. Tem. Ambas subiam à casa do Senhor. Ambas iam para o mesmo lugar. Ambas foram para o mesmo lugar adorar a Deus. Mas ambas estavam com pensamentos totalmente diferentes. Uma estava no pensamento de adorar a Deus e pedindo a Deus uma vitória. A outra estava, entre aspas, indo adorar a Deus, mas maltratando e perseguindo a outra. Ah, dentro da igreja tem perseguição, irmã? Tem. Dentro da igreja nós somos atacados espiritualmente, fisicamente, emocionalmente? Somos. Mas a palavra de Deus para nós nessa manhã é a seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando você for atacado, lembre-se que quem te chamou foi o Senhor, não foi homem. Quem abriu os braços na cruz foi o Senhor. E Penina perseguia, porque ela tinha inveja de Ana. Às vezes você é invejado por coisas simples, bem simples. Ah, mas por que a pessoa tem inveja de mim? Às vezes a gente acha que a inveja está ligada a ter muita coisa. Ah, eu não sou rica, eu não tenho grandes coisas, mas tem pessoas que invejam até se teu marido abre a porta do carro para você. E o outro não abre a porta do carro para ela. Inveja coisas pequenas na sua vida que ela gostaria de ter. E Penina invejava o amor que Eucana tinha por Ana. E a forma que ela tinha de atacar Penina era isso. Você não gera. Olha só, você tem um amor dele, mas você não gera. Mas hoje Deus tem uma palavra para nós. Você vai gerar em nome do Senhor Jesus. Seja um filho, se você é estéril e você está orando a Deus pedindo um filho, Deus tem poder para mudar a tua situação hoje. Eu me lembro que tinha um casal na minha igreja. Ele tinha um desejo muito grande de gerar. E ele passou por uma dificuldade, ele era militar, ele passou por uma dificuldade de ser mandado embora da Marinha justamente. Ele botou na justiça aqui fora essa batalha dele, que ele queria voltar a ter o direito dele da aposentadoria, porque ele não podia mais servir. E essa causa ficou na justiça um bom tempo. E uma vez eu estava indo para a minha igreja na congregação da Suruí, descendo pelo mesmo caminho que ela ia mais à frente, e um dia Deus falou assim para mim. E eu não falei para ela, eu só orei.
Eu vou dar vitória a ele na justiça. E quando eu der a vitória para ele, que ele vai se firmar novamente financeiramente, ela vai gerar. Eu vou dar aquilo que eles tanto desejam. E foi, Carlinhos, exatamente isso que aconteceu. O juiz bateu o martelo na justiça, ele voltou a ter todos os direitos dele pelo quartel, e logo em seguida, 1 ano depois, ou 2 anos, eu não me recordo, que já tem muito tempo, ela gerou. E a filha dela hoje, acho que já tem 18 anos, 17 anos, ela gerou. Porque Deus fechou a madre dela por um tempo. Porque Deus tinha um propósito de estabilizar ele. Deus tem propósitos na nossa vida para nos dar algo que muitas das vezes ainda não estamos preparados para ter. Mas já foi gerado, já está no teu coração e já está também no coração de Deus para abençoar e fazer isso acontecer na sua vida. A outra coisa também que eu coloquei aqui é que ela não podia atingir Ana por causa disso, mas ela queria o tempo todo desmotivar a Ana a crer no seu milagre. Primeiro ela dizia, você não pode gerar. Mas eu não posso ficar falando que ela não pode gerar. Eu tenho que desmotivar a Ana a continuar crendo que ela pode gerar. E como é que ela fazia isso? Toda hora minando a Ana. Para a Ana desistir de orar, para a Ana desistir de sonhar, para a Ana desistir de orar. Eu tenho que desmotivar. A Ana ainda está orando. Eu estou criticando ela, dizendo que ela não vai gerar. E ela ainda está insistindo que vai gerar. Não, eu tenho que desmotivar a Ana. Deus está falando também hoje para você, não deixe que ninguém faça isso na sua vida. Não deixe que ninguém tire a sua motivação de crer que o que Deus colocou no seu coração vai acontecer. Porque Deus não é obrigado a colocar no coração de ninguém aquilo que Ele colocou no seu coração. Se Ele colocou no seu, você é a principal pessoa a crer que aquilo vai acontecer. E a Bíblia diz que Ana cria, mesmo com dor, mesmo chorando, mesmo às vezes sem comer, mesmo às vezes dormindo mal, mas Ana, ela acreditava que Deus era poderoso para conseguir aquilo que Deus queria dar a ela. Então, tira dessa manhã o pensamento de derrota. Tira dessa manhã da sua mente o pensamento de que você não vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Tira da sua mente hoje aquilo que o diabo está colocando aí no seu coração. Quantas acordaram de vocês, as mulheres acordaram hoje desmotivadas? Quantas acordaram hoje falando, eu sei até que tem aquela live hoje, mas eu não vou lá hoje não. Mano, o que eu vou ouvir lá? Eu ouço e as coisas nunca acontecem na minha vida. É isso que o inimigo coloca no nosso coração. Para nós não irmos para a casa do Senhor, para não orarmos, para não lermos a palavra, porque nada acontece. Mas Deus está te dizendo, eu sou soberano. E como eu abri a madre de Ana, eu vou ter o tempo certo de dar a sua vitória também. Lembra no caso de Abraão, quando Deus fechou todas as madres na casa de Abimeleque, porque ele queria a esposa de Abraão? A Bíblia diz que Deus também fechou as madres da casa dele lá. Mas quando Abraão orou, a Bíblia diz que Deus abriu a madre daquelas mulheres para que elas pudessem gerar novamente. Então, Deus é que tem um controle e o poder da tua vida. O diabo não tem o poder na tua vida. As pessoas não têm o poder da tua vida. As pessoas não têm o poder de dizer o que vai e o que não vai acontecer na tua vida. Porque tu é propriedade de Deus e você pertence ao Senhor. E para terminar minhas palavras aqui, existem tantas coisas na nossa vida que nós pedimos a Deus em oração. E às vezes até naquele momento de oração nós passamos ataques espirituais. Às vezes a gente vai orar, abrir a boca para orar e vem aquela coisa assim no nosso coração. Para que você vai orar? Quantas vezes você dobrou o joelho aqui e orou e isso não aconteceu? Mas eu, como Ana, eu orei também a Deus pedindo um filho. Porque eu queria gerar e o médico disse que eu não poderia me arriscar a ter filho. Porque eu perdi a minha primeira bebê. E ele falou, olha, não arrisque, você vai arriscar a sua vida. E eu dobrava o meu joelho e falava, Senhor, eu quero gerar. Eu quero ter um bebê. Esse é o desejo do meu coração. E nas minhas orações ali pedindo a Deus, Deus me deu o meu filho, a minha bênção, que eu tenho 2 filhos, todos os 2 são bênçãos na minha vida. E Deus me deu, e eu botei o nome do meu filho de Samuel, porque como eu me chamo Ana, e Deus, como ouviu a oração de Ana, ouviu a minha oração, Deus me deu meu filho também. Então hoje continuo orando, continuo crendo na palavra, continuo jejuando. Agora, irmã, como eu vou fazer para sobreviver aos ataques que a irmã falou aí que o diabo está me analisando, o diabo está espreito, vendo as minhas fragilidades. Como eu faço para estar atento a todos esses sinais que a irmã falou aí que o inimigo está cuidando da minha vida? Engraçado é que às vezes o inimigo cuida da nossa vida e tem pessoas também que cuidam da nossa vida. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, primeiro, vigia. Esteja atenta. Vigiar é o essencial, você tem que estar vigilante. Cuidar com a tua boca, cuidar com quem você fala, os teus sonhos, os teus projetos. Fica na torre de vigilância. Porque às vezes você vai contar para alguém o teu projeto e ele não tem projeto nenhum, ou ele já foi frustrado em alguma área da vida dele e ele não quer que você realize nada e ele vai te frustrar também. Então você tem que ter sabedoria de Deus para saber para quem tu conta as coisas que você quer. Então você tem que vigiar. Porque como eu li aqui, mantenha sua 1 Pedro 5, 8 e 9. Porque o diabo anda buscando quem possa devorar. O diabo ele não quer a sua vitória, ele quer a sua derrota. Então você tem que estar com a sua mente ligada no Senhor. Constantemente ligada, buscando a Deus para você poder alcançar a sua vitória. A outra coisa, busca a Deus em oração e em jejum.
para alcançar aquilo que você quer. Busca Deus, Deus responde, Deus fala, Deus mostra, Deus revela, tá bom? Essas são as nossas armas espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra o inimigo. Então você tem que buscar essas armas espirituais. A outra coisa, identifique os padrões, tá? Você tem que identificar os padrões. Eu fiz questão de colocar isso aqui. Concentre nos padrões de ataque. Oh, glória a Deus. Eu estou falando isso aqui, eu estou sentindo a presença do Senhor. Você tem que vigiar e você também tem que ser astuta na vigilância da oração e do jejum para você identificar os padrões que ele está sempre ali naquele mesmo padrão tentando te atacar naquela mesma área. Você tem que estar atento, você tem que falar, opa, o padrão continua o mesmo. Ele está me atacando nessa mesma área. Ele está fazendo comigo dessa mesma forma. E você tem que começar a orar para Deus quebrar. E eu digo para você hoje, Deus está quebrando padrões do adversário hoje aqui. Padrões que ele tem utilizado para te derrotar, para te prostrar, para dizer que você não vai gerar. Deus está dizendo hoje aqui, aleluia, glória a Deus, eu quebro os padrões que está te identificando no mundo espiritual, para te destruir e para te derrubar. E Deus vai te dar vitória. Porque a gente sabe, irmãos, que Deus, que Penina usou esse padrão na vida de Ana. Era só esse padrão, a gente não vê ela falando mais nada. Era só esse. Não gera, não gera, não gera, não gera. Se Ana tivesse mais rápido identificado que Penina fazia aquilo para desmotivar ela e tirar a motivação dela criando milagre, talvez ela poderia ter sofrido menos. Mas como ela se deixou, né, pelas suas emoções, pela sua fragilidade, se levar por aquelas afrontas dela, aquele padrão funcionou com ela. Mas eu encerro aqui minhas palavras dizendo uma coisa para você. Hoje, Deus está dizendo, vigia com os padrões. Eu estou te mostrando, eu estou falando contigo hoje. Passe a observar mais ao teu redor. Passe a ser mais vigilante. Observe os padrões que estão acontecendo ao teu redor. E Deus tem uma vitória muito grande para dar para você hoje, mulheres. Que a bênção de Deus seja sobre você. Deus lá na frente deu vitória para Penina. Deus queria dar, não era qualquer coisa para Penina. Deus queria dar um profeta. Deus queria dar um juiz. Deus queria dar uma coisa grande para Penina. O que Deus vai gerar em você, está gerando em você, é grande. E o mundo espiritual trabalha para que as bênçãos também não cheguem. Lembra Daniel quando orou? A resposta chegou, mas houve uma batalha. Então continue batalhando, continue orando, continue persistindo, porque Deus vai quebrar os padrões, Deus vai te dar sabedoria e você vai ser uma vencedora em Cristo Jesus. E você vai dizer, valeu a pena esperar, Senhor, valeu a pena ter o teu tempo, Senhor, valeu a pena você ter fechado a porta naquele momento, valeu a pena você ter fechado a minha amada por um momento, valeu a pena tudo que tu fez na minha vida, porque agora eu estou entendendo tudo, agora eu estou identificando os padrões que o adversário fez na minha vida para tentar me desmotivar, não crendo no teu milagre. Mas hoje eu estou recebendo tudo aqui nas minhas mãos, porque eu criei e porque eu continuei motivada, orando, buscando e crendo na minha vitória. Amém? Essa é a minha palavra de Deus para vocês hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Meu Deus! Acabou mesmo! Meu Deus! Jesus! Como diz o Rock, se continuar, vira vigília. Vamos embora virar vigília! Glória a Deus. Meu Deus do céu! Que palavra! Ó! É Deus que cuida de nós. É verdade. Eu hoje ouvi um hino pela manhã falando a letra do hino dizia assim, eu não vou permitir que o fogo roube a minha alegria. Porque a Bíblia diz que nós somos provados pelo fogo, né? Verdade. Porque Deus transforma em alegria o lamento. Deus transformou o lamento de Ana em alegria. Se o meu momento é chegado e eu estou sendo provado, Deus participa de tudo. Nada é em vão. Diz a letra, né? Lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Se está doendo, Deus está vendo. Já vai passar. Já vai passar, glória a Deus. Tu vai receber aquilo que tu gerou. Vai passar. Tá doendo, mas vai chegar o momento de nós gerarmos. Vai chegar, Carlinha. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Glória eu creio. Gente, meu Deus do céu, eu nem vou comentar muito. Eu não vou comentar. Não comenta não. Glória a Deus. Deixa o Espírito. Deixa o Senhor falar, porque o Senhor falou aqui. E antes de começar a live, o mais interessante, estava falando com o Walter, a gente fica aqui nos nossos questionamentos e eu levantei algumas hipóteses, né? Aí eu falei, Jesus. Aí vem Jesus e fala conosco. É isso. Oh, meu Deus, é isso. É isso. Deus, ele é fiel. E ele Deus me dá essa palavra hoje pela manhã, 6 horas da manhã. Eu creio, porque eu já acordei já questionando algumas coisas, porque fácil não é. Não é. Difícil.
mexe com o emocional, com o nosso Sim. equilíbrio, mexe com tudo. Mexe com tudo. E Mexe mexeu com o emocional, mexe com o corpo, mexe com a nossa saúde, mexe com tudo. E justamente isso, e eu estava conversando com Deus, como sempre faço, né? Conversando com Deus sobre algumas coisas e pontuando algumas coisas. E eu falei, eu acho que a decisão é essa. Aí vem Deus e fala conosco. Eu falo, Jesus. Ô, Jesus, continua falando, continua falando. Aleluia. O pastor Roque colocou algo aqui que eu achei muito interessante. O amor de Deus por nós causa mais inveja do que os bens que possuímos. E é É verdade. verdade. É verdade. É verdade. Infelizmente, é verdade. Eu digo isso no contexto geral. A gente aqui não está falando de igrejas específicas, a gente está falando do geral, né? Sim. Universal, as igrejas todas. Como está difícil, a gente anda um pouquinho e a gente conversa com algumas pessoas e vê que isso está geral. Mas é a palavra do Senhor, né, se cumprindo. Mas a gente também não pode se conformar, né, É verdade. com essas coisas. É verdade. Né? Nós Não é estamos porque só a palavra é observando, né? Nós temos que observar. Porque se a gente não aprender nada até com essas coisas, Verdade. nós não amadurecemos. É verdade. Existe... A minha mãe costumava falar muitas coisas, né? E tem um ditado que diz assim, há mal que vem para o bem. Uhum. Tem coisa que nos ensina. Sim, a que gente nos cresce, testa, né? Sim, faz a gente crescer. Faz a gente Faz a gente crescer. amadurecer. Isso, né? Aquilo isso. que eu fiz um vídeo um dia desse dizendo assim, aquilo que não te mata te fortalece. Justamente é isso, Não é a gente vai verdade? crescendo. Mas a gente vai crescendo, dói, A gente cresce. chora, né? A gente chora, a gente chora muito. Daniel foi invejado, porque ele alcançou algo maior, né? Um cargo maior. Uhum. E como eles não achavam nada em Daniel, foi o que eu falei no vídeo, eles criaram uma situação. Tem pessoas que criam situações para te prejudicar. É Porque verdade. você está gerando, às vezes tem pessoas aqui que está esperando gerar algo, e existem pessoas que já gerou, está gerando, mas o inimigo não está satisfeito. Então ele cria situações para nos entristecer, para nos abater, para poder cessar aquilo que Deus já colocou em nós e nós já estamos gerando, né? Ele quer minar as outras coisas. Eles quiseram fazer isso com Daniel. E engraçado é que eles não queriam tirar Daniel do cargo, né? Eles queriam a morte. Às vezes nós estamos aqui falando, meditando, e tem gente que está planejando até a nossa morte. É verdade. No caso dele, eles queriam matar ele mesmo, né? Lá na cova. Mas Deus livrou ele dentro da cova. Obrigada, né? Jesus. Então Deus nos livra dentro da cova. Pode estar o leão ali, mas se Deus não quiser, não adianta. Não vai acontecer nada. É verdade. A inveja, né? A inveja é terrível. Muito. Infelizmente, né? É feito na Bíblia e vê pessoalmente também, infelizmente. A gente está aqui, ó. Tá aqui. Tudo isso, os homens de Deus, mulheres de Deus passaram. Sim. E quem nós para não passar? Jesus foi invejado. Sim. Falaram que Jesus expulsava demônio por quem, gente? Por Bezebu. Sim, eu costumo até dizer que chamaram Jesus de Beelzebub, que falarem de mim tá bom. É justamente isso. É justamente isso. Aí eu estava meditando nisso uns dias desses, eu falei, Jesus, e nós não queremos passar? E nós não vamos passar? Quem somos nós para passar? Vamos, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Exatamente. Então, como a irmã falou, a nossa luta aqui não é contra a carne, nem contra o sangue. Sim. Temos que saber com quem nós estamos lutando. Observar os padrões. Observar os padrões. A irmã Ana falou muito bem que observar os padrões. Gente, essa live vai ficar gravada, hein? Amém, glória a Deus. Isso, mais 20. Temos que observar os padrões. Temos que estar na torre de vigia. Sim, de vigilante. Ó, temos que estar vigilante na torre de vigia. Sim. Temos que estar vigilantes. Nós precisamos. Sim. E reconhecer os padrões, porque realmente são mesmos. Sim. Vão atacar ali. Sim. Vai atacar ali. O Satanás vai atacar ali. É ali, para tentar minar, para tentar parar, para tentar... Sim. Enfim, é minar mesmo. Se você descobre isso, se você descobre esse padrão, com a ajuda do Senhor, você vai quebrar esse padrão. Principalmente, oração Senhor, para que Deus venha realmente quebrar, né? Toda a artimanha de Satanás. Meu Deus. Toda arma forjada não prevalecerá. Justamente, eu creio nisso. Minha vida, na vida da irmã Ana, nas nossas famílias, de você, mulher que está aqui, né? Ele não tem. Deus está quebrando, eu creio. Eu creio que Deus está quebrando padrões aqui de Satanás na manhã desse dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E vai terminar, gente. Eu tô falando, gente, dá para sair da live. Eu fico, Jesus, como é que sai de uma live dessa? O meu tempo é 2 horas fazer live, mas não posso, a gente tem que fazer uma igreja. Mas quero pedir para que a irmã Ana faça uma oração por nós, irmã Ana. Tá? Amém. Para que a gente seja fortalecidas. Que o Senhor continue nos dando graça. Que a gente venha reconhecer os padrões.
Sim. Que a gente venha a lutar com as armas, gente, é com as armas espirituais, não é com as nossas forças. Sim, Tem verdade. gente que quer usar o braço. Não. É verdade. Tem gente Não, que quer usar as próprias forças. Não é esta arma. Não é não, esta arma. não é. Não é. Verdade. Não é. As armas são espirituais. E quando nós usamos as nossas armas, dá tudo errado. É verdade. Dá É tudo verdade. errado. Aí Deus olha e fala assim, olha, eu ia até lutar, mas tu tá querendo ir do teu jeito não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai ficar mais frustrada, vai ficar mais envergonhada, vai ficar mais Sim. entristecida, o emocional vai ficar mais abalado, vai ficar Mais desequilibrada, abalado. né? E nós mulheres fomos chamadas, né? Somos bonitas, o emocional prejudica, cai cabelo. Aí, a gente, tem gente que emagrece, tem gente que vai comer mais. A mulher mais Né? sensível, né? A mulher mais Aí o inimigo, ele trabalha na nossa mente e ainda quer destruir nosso corpo, né? Isso, é verdade, é verdade. A imunidade fica baixa. A imunidade fica baixa, quando a Tudo. depressão entra, a ansiedade mexe com Sim. tudo. Sim. Né? O emocional mexe, gente, o emocional mexe com tudo. E eu me sei disso, a gente já vai encerrar, descontar rápido, sei disso, porque o ano passado vai fazer um ano. Eu estava com o emocional muito abalado, mas muito abalado. Eu tive crise de ansiedade, caminhando já para síndrome do pânico, que eu não podia ficar sozinha até descobrir o que estava acontecendo. E foi psiquiatra, foi psicanalista, foi remedinho. Eu ia para a igreja e ninguém sabia o que eu estava passando. Muitas vezes eu estava sentada na mesa de oração assim, e ninguém sabia o que eu estava passando. A pior parte para mim era uma parte da manhã, ela passava, os picos de ansiedade, crise de pânico. À tarde para a noite era pior. Nossa. E ninguém sabia o que eu estava passando, até que eu fui identificando que estava fazendo isso. Ô, Glória. Reconhecer o padrão. Reconheci o padrão. Glória a Aí Deus. Deus me mostrou, falou, é isso. É isso. E aí, identificando o padrão, eu comecei a lutar com as armas certas. Eu, toda vez que vai querendo me dar alguma crise assim, de tristeza, de alguma situação, sempre Deus fala o mesmo versículo para mim. Às vezes estou lavando a louça e me lembra uma coisa que me entristeceu, que me feriu, aí vem a lágrima, aí o Senhor fala, para, olha aí, eu vou usar essa palavra de novo, olha o padrão. Se você se mostrar frouxa agora, tua força é pequena, mulher. É isso aí. Sempre usa esse versículo para mim. Reage. É quase a nossa mãe, quando batia antigamente, falava assim, eu vou bater, mas engole o choro. É como se Deus falasse assim, olha, tá doendo, mas eu vou te dar vitória nisso daí, isso vai passar, isso vai passar. E se deixar, a gente não quer mais fazer nada, porque acontece Nada. muito. Não né? quer, não queremos. Não, o equilíbrio, tudo Mexe isso muito, mexe muito. mexe muito. E eu fui reconhecendo os padrões, tomando remedinho, estando na igreja, fazendo jejum, orando, Glória. tendo os padrões, e o Senhor Jesus me colocou novamente para honra Glória a Deus. Glória a Deus. Tive que dar uma mudada na vida, tive que mudar algumas coisas para me curar. E estou aqui, para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, irmã Ana Rosa. Ore, para que a gente também venha reconhecer os padrões, para a gente lutar com as armas certas. Amém? Vamos orar então, meninas. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda estamos aqui na Tua presença. Hoje Tu falou para nós, Senhor, para reconhecermos os padrões que o adversário tem usado para tentar, Senhor, destruir a nossa vida e fazer com que nós não alcancemos aquilo que Tu tem para nós. Tu gera algo em nós e o adversário ele não está satisfeito. Porque muitas das vezes aquilo que é gerado em nós vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas, vai salvar vidas, vai transformar vidas emocionalmente. Essa live que está acontecendo aqui agora, nesse momento, eu creio, não por causa de mim nem da Carlinha, mas pelo poder da Tua palavra, que ela está alcançando vidas hoje, transformando pessoas emocionalmente hoje. Porque a Tua palavra diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, querendo nos destruir a nossa vida e o nosso emocional. Mas hoje caia por terra. Nessa manhã, todas as áreas que o adversário tem tentado trabalhar na nossa vida, no nosso emocional principalmente, que Deus venha nos blindar, que Deus venha nos revestir da armadura de Deus, que nós possamos estar com o escudo da fé diante do nosso peito para resistir a todos os dardos inflamados do maligno que ele joga contra a nossa vida, para que nós possamos vencer o dia mal, porque muitas das vezes o dia mal vem, mas a Tua palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas que nós seríamos mais do que vencedor. Então seja você, mulher que está aqui nessa live hoje, se tem algum homem aqui nessa live hoje, eu também não sei. Deus fala para nós hoje, aprenda a reconhecer os padrões, porque eu nessa manhã estou quebrando muitos padrões aqui, mas é necessário que
que você seja vigilante, porque eu dei sabedoria para você aprender também a identificar o inimigo. E assim eu vou dar vitória a cada um nessa manhã. Seja renovado, ganhe forças nessa manhã para continuar essa jornada, para continuar gerando, para continuar planejando. Não perca a sua motivação de maneira nenhuma, mas nessa manhã receba, para a glória de Deus, a tua vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Tem uma irmã que